eu sou contadora aqui no Brasil, né? Meu diploma é daqui do Brasil. E eu preciso entender como é que eu posso fazer esse reconhecimento em Portugal. E se, porque assim, eu sei que preciso fazer o reconhecimento, a ordem dos contabilistas é necessária para a minha atuação, eu já tenho o CRC aqui, né, que é o Conselho Regional de Contabilidade, e preciso fazer o registro na ordem. Para mim, está um pouco confuso compreender o processo, né, de reconhecimento. Eu vi no site do DGES algumas informações, só que eu queria entender assim, eu quero fazer o reconhecimento para trabalhar, mas eu vou fazer um mestrado também. Então, normalmente, para você entrar no mestrado, é necessário o reconhecimento? Ou eu posso entrar, fazer o meu mestrado e depois fazer o... Depende. Cada instituição e cada mestrado tem suas próprias regras. Entendi. Eventualmente pedem, outras vezes não. Às vezes pedem um reconhecimento específico, às vezes o de nível é suficiente. Depende. Tá. Não, eu estava pensando, porque se eu fosse o caso, de eu conseguir fazer tudo certinho para o mestrado, já não faria o reconhecimento, mas, na verdade, nessa situação de depender, né, melhor... Ou você analisa, ou você pode buscar o mestrado primeiro, avaliar o que é que ele pede, e aí depois ir atrás. É claro que o que pode acontecer é você não ter tempo hábil para fazer o reconhecimento antes das datas das candidaturas para o mestrado. Mas, infelizmente, eu também não posso te dizer isso, porque vai depender do mestrado que você vai optar por fazer. Então, é um mestrado que... Eu estou pensando na Universidade de Porto, porque eu ouvi dizer que ela tem a grade mais parecida, né, com as instituições aqui, mas é uma possibilidade. Agora aqui, quando a gente solicita esse reconhecimento no DGES, o reconhecimento de nível e conversão da classificação final, o que seria a conversão da classificação final? Você tem uma média final aí, é converter a tua média final a uma média final aqui. Ah, tá. Mas isso o próprio DGES faz essa conversão. Quando eu solicito, ele já faz essa conversão. Ele solicita, mas tu tem que ter uma documentação coerente para ele poder fazer isso. Seria o diploma, o histórico? Não, depende. Tem que ver se no teu diploma e no teu histórico as informações que estão lá são suficientes para o DGES fazer essa análise. Normalmente é histórico e diploma, mas tem algumas informações que não tem lá. Tipo, número de horas, essas coisas. O que mais de informação precisa? O que eu posso te dizer? Dentro do que tu está me colocando, tem N situações que a gente tem que avaliar dentro do histórico e dentro do processo. O processo... Então, primeiro eu não tenho que... Tá, primeiro eu não tenho que emitir todos os documentos e mandar. Primeiro tem que ser avaliado o histórico e o diploma para saber o que mais precisa. Primeiro, né? tu precisas verificar qual é o processo que tu precisa. Se é o de nível ou se é o específico. Depois, tu precisas verificar se a universidade tem compatibilidade com o teu conteúdo. E depois é que tu vai... Na verdade, assim, essas coisas estão todas muito misturadas. Em primeiro lugar, tu quer atuar? Bom, tem que ver qual é a modalidade de concurso que é de concurso de reconhecimento que é adequado ao teu caso. Muito bem. Feito isso, é que você vai começar a olhar para os documentos e efetivamente verificar qual é o documento e qual é a característica do documento. Ok? Entendi. Que aí podem faltar outros documentos que eu preciso emitir. Podem faltar informações. O que aconteceu com a minha universidade? Ela já não existe mais. E existe um escritório... A Veiga de Almeida? Não, é a universidade. Não, mas qual é? A faculdade da cidade, na verdade. Centro de Ensino, Centro Educacional da cidade. Okay. Mas a Veiga de Almeida também aconteceu a mesma coisa, no Rio, né? Ali na minha região. E aí tem um escritório, né, que ficou para poder emitir esses documentos, e eu preciso entrar em contato com eles, né, para fazer essas solicitações, para mandar para onde quer que seja, para poder iniciar, né? Estou muito no início de tudo, vou reconhecer firma ainda das assinaturas, estou super no início, Gisele.
E aí eu quero saber por onde começar, né? O que fazer. Bem, como eu estou te dizendo, assim, nós publicamos muitas informações no nosso site, no nosso blog, tem a legislação, para quem está tentando fazer o processo sozinho. Se esse é o seu caso, eu recomendo que você busque essas informações lá. A gente criou essa consultoria como forma de dar alguma orientação mínima, mas a gente tira dúvidas. A gente não orienta processo. A orientação é feita pela gente dentro da nossa empresa. Então, assim, se tu tiver alguma dúvida pontual, eu posso tentar te ajudar. Agora, efetivamente, fazer o processo, orientar o processo, faz parte do nosso trabalho. Não são muito rápidas, então tem que deixar tudo bem alinhavado. Isso sem dúvida. Eu acho que tu está fazendo super certinho. Tudo se baseia em informação e em tempo. Porque tem uma outra questão que tu tens que levar em conta, que o ano letivo na Europa não começa na mesma época do Brasil. Aqui o ano letivo inicia setembro. Então, se você vai fazer um processo para setembro de 2021, que é o ano letivo 21-22, aí eu vou te dizer que tu já está em cima do laço. Não, é 22, eu só vou para lá em 22, então... Setembro de 2022, beleza, aí tu está com tempo. Dá aí para tem fazer. Condições de fazer pesquisa, avaliar, tudo direitinho para tomar as melhores decisões. Isso. Tá bem? Tá bom, acho que vai dar certo. Eu vou pesquisando e na hora certa, como é que eu faço para ter um outro contato com vocês? Pelo site mesmo, agenda? Como é que Exatamente. Lá no nosso site, no mesmo lugar que tu reservou essa consultoria, você tem o nosso e-mail. Se você quiser contratar os nossos serviços, você vai entrar ali e vai dizer, olha, já falei com a Gesseli e quero a consultoria A ou a consultoria B. Se você chegou até nós, é porque tem interesse em estudar ou reconhecer os seus títulos para trabalhar em Portugal ou na Europa. Para informações gerais, nós colocamos à disposição o nosso site www.emportugalconsultoria.com.br, o blog associado, nossas redes sociais e também o canal do YouTube. Para uma informação personalizada, nós oferecemos a consultoria gratuita. A consultoria gratuita esclarecerá procedimentos em geral e também lhe dará informações gerais sobre como nós trabalhamos e os nossos procedimentos. Faça já o seu agendamento no site da Em Portugal Consultoria e venha descobrir como nós podemos lhe ajudar a realizar o sonho de morar em Portugal ou na Europa.